Vamos, irmãos, nessa noite, fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, a despeito, muitas vezes, de passar por provações, dificuldades, mas em tudo nós vemos a tua boa mão nos sustentando e nos conduzindo, e nos suprindo todas as nossas necessidades. Continua, Pai, fazendo como tu fizeste aquele povo lá no deserto. Nada lhes faltou, em tudo o Senhor supriu e conduziu, mesmo passando por aquele deserto imenso e com muitas lutas e muitas dificuldades. Mas em tudo vemos ali a tua boa mão. Agora, ó meu Pai, recebe a nossa adoração. Adoração que é feita nesse lugar ao único Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Criador dos céus e da terra. Recebe a nossa adoração e a adoração de todo o teu povo, espalhado pela face da terra, que adora, que se inclina, se curva diante do Deus Trino, aquele que é capaz de livrar a alma do homem do inferno. Recebe então a nossa adoração nessa noite, ó Pai, do teu povo aqui reunido. Ser também com a ministração da tua palavra, que ela fale grandemente aos nossos corações nessa noite. É a nossa oração nos méritos de Jesus. Amém. Convido você, irmãos, a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no Salmo 24 e fazermos essa leitura uníssona. Salmo de número 24. Leiamos, pois. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que neles se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Ainda de pé, vamos adorar o nosso Deus, cantando o hino Glória e Coração 52.
poder assentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28. Do versículo 13 e 14. Provérbios, capítulo 28, versículo 13 e 14. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Esse é um momento importante, irmãos, destinado à igreja, onde nós fazemos uma reflexão sobre as nossas vidas, como estamos andando perante o Senhor e também os pecados que às vezes cometemos, principalmente durante a semana, e que muitas vezes não paramos para refletir. É uma hora de confissão de pecados aos nossos Deus, mas também é uma hora ímpar para aquele que ainda não aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. Dizer: eu sou um pecador, eu preciso ter os meus pecados perdoados e só Jesus pode fazer isso. Também você nesse momento pode fazer essa confissão entre você e Deus. Queria que você passasse um instante de oração na presença do Senhor, de joelhos, em pé, mãos aos céus, como você achar melhor e mais confortável e que mais se aproxime de Deus. E em seguida, nós vamos pedir a nossa irmã Gina que nos eleve a Deus em oração, pedindo perdão pelas nossas falhas, pela congregação. Oremos. Neste momento, queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus agora, nos apresentar diante de Ti, clamando, Senhor Deus, que pela Tua graça, bondade e misericórdia, Tu ouças, Senhor Deus, os nossos corações, porque a nossa voz é incapaz de confessar a Ti os pecados que temos cometido contra Ti, Senhor. Senhor Deus, Tu nos conheces, Tu sabes, Tu sondas. E nesse momento, Senhor Deus, nós queremos que nada fique encoberto. Nós queremos confessar, Te pedir perdão, como comunidade, como indivíduos, Senhor Deus. Nos apresentar diante de Ti para que Tu, que sondas e conheces os nossos corações, que Tu retires de nós tudo aquilo que nos impede de estar em perfeita comunhão contigo. E que possamos, Senhor Deus, reconhecer o quanto somos fracos, o quanto falhamos, o quanto pecamos, Senhor Deus, aquilo que não queremos fazer, que fazemos, aquilo que sabemos que devemos fazer, não fazemos. Queremos confessar a nossa omissão, a nossa negligência contigo, para contigo, com a palavra, com a oração, com o tempo dedicado a Ti.
com tudo que diz respeito a Ti, que nós temos, talvez, Senhor Deus, negado. Queremos, Senhor Deus, nesse instante dizer que o Teu sacrifício na cruz do Calvário foi tão maravilhoso para perdoar os pecados. E é essa nossa única salvação, Senhor Deus. Saber que o Teu grande amor cobre multidão de pecados. Mas para isso nós precisamos reconhecer, Senhor Deus, reconhecer a nossa situação de miserável pecador. Reconhecer, Senhor Deus, o nosso coração endurecido muitas vezes ao Teu chamado. Reconhecer, Senhor Deus, quantas vezes temos negado a coisas mais simples que Tu tens requerido de nós. E Te pedir perdão. Perdão, Senhor Deus. Perdão quando pecamos contra Ti. Quando pecamos contra os outros. Quando o nosso pecado, Senhor Deus, afasta outros de Ti. Queremos pedir perdão, Senhor Deus, quando o nosso viver não condiz com o Teu Evangelho. Quando não condiz, Senhor Deus, com aquilo que Tu tens requerido. Tem misericórdia, ó Deus, de nós. E ajuda-nos, Senhor Deus, a partir desta oração, Senhor Deus. Desse momento que cada um de nós, pessoalmente, estamos apresentando, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração diante de Ti. Possamos, após confessar, receber o Teu perdão e não pecar mais, Senhor Deus. Procurar viver uma vida de retidão diante de Ti. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu podes tirar, Senhor Deus, de nós todo esse fardo, todo este peso e nos dar o Teu. Mas queremos, Senhor Deus, continuar livres, caminhando, Senhor Deus, em direção a Ti, sem pecar mais, meu Pai. Essa é a nossa oração, essa é a nossa confissão. No nome precioso de Jesus nós oramos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos cantar o hino 336, Transformação. Você que puder ficar de pé, vamos cantar esse hino.
os irmãos, abra a sua Bíblia em Salmo 94, versículo 12 a 15, palavra da graça. Salmo 94, do versículo 12 a 15. Diz assim: Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo se converterá. O Senhor não desampara os seus. O Senhor cuida dos seus. A Bíblia assim nos diz. E temos o exemplo na Bíblia do povo de Israel, que passou 40 anos no deserto. E de dia, uma nuvem os seguiam para dar-lhes a sombra. E à noite, uma clarão de fogo para conduzi-los e dar a direção. Assim o Senhor faz com o seu povo. Os ímpios, muitas vezes, como diz no Salmo 73, vivem de forma regaladamente. Como o próprio salmista diz, às vezes pensamos que na sua casa não há dificuldade, que não há choro, não há problema. Mas, a ponto do próprio salmista sentir inveja daquela situação. Mas no final ele reflete e percebe que o fim deles é ruim, porque não tem um Deus ao seu lado. E confiam nas suas riquezas, no seu poder e na sua força. Nós confiamos no braço forte do Senhor. Vamos ter agora, irmãos, uma participação especial, um louvor, entoado pelos irmãos, e também gratidão a Deus pela vida das mães. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer quanto você é importante pra mim, mãe. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, eu escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba esta canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em
Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é teu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida das nossas mães. Dá vontade da gente bater palmas mesmo, né? A gente fica com a mão coçando, né? Mas a gente sabe que é para o louvor da honra ao nosso Deus. Então a gente bate lá dentro do coração, né? E eu tenho uma filosofia de vida que é viver bem. Na minha casa, às vezes eu com os meninos, né? Quando eles estão bagunçando alguma coisa, eu falo, rapaz, o nosso lar tem que ser o nosso porto seguro. Lá é o mundo cão. Aqui a gente tem que viver em paz. Se a gente transformar o nosso lar numa guerra, aí estamos perdidos, porque é lá fora e aqui dentro. Aqui a gente tem que ter vontade de ir para casa, vir para casa, se esforçar, sentir aquele vontade de estar com a sua família. Isso é maravilhoso. E com a mãe, melhor ainda, né? Então, aqueles que ainda têm sua mãe, preserve, cuide, zele, cuide, porque um dia a gente vai perdê-lo. E às vezes eu fico muito com o pé atrás quando a gente vai assim num velório e vê a pessoa chorando demasiadamente, dando aquele escândalo ali.
Será que não é remorso? Porque quando era para cuidar, não cuidou. E aí fica aquele chororô por remorso, não é? Então a gente tem que cuidar dessas pérolas preciosas que o Senhor nos deu. Alguns avisos. Nós agradecemos a visita das pessoas que estão aqui conosco. Nós temos ali o Bento, não esqueci do nome, irmão da Silvia. Entendi mal, lá no sepultamento. Pedro, né? Pedro. Tá bom. Pedro, irmão da nossa irmã Silvia e Gina, nós agradecemos. E aqueles outros aí que nos visitam, nós agradecemos também em nome do Senhor Jesus. O pastor Maurício encontra-se num retiro espiritual proporcionado pela igreja essa semana. Deve estar retornando na quinta-feira. Então, hoje está nos trazendo a palavra do nosso irmão Marcos, presbítero Marcos, e, por certo, vai edificar muito o nosso coração. Quinta-feira ele chega, mas o estudo só vai ser retomado na próxima quinta-feira. Então, sem ser essa, na próxima, o estudo sobre a carta de Romanos. Então, você que puder vir, não deixe de participar dos estudos, tá certo? E na semana que vem, um aviso para os diáconos, nós teremos a ceia do Senhor pela manhã. Deus abençoe a todos. Tem um grupo musical também que está se preparando, uma pequena cantata para a semana de comemoração do aniversário da igreja em setembro. Então você aí que tem vontade de cantar e gosta de cantar, tem disposição, procure o nosso irmão Diraldo, dê seu nome. Tem também um e-mail aí onde você pode baixar, já que você sabe sua voz, contralto, soprano, tenor, tem sua voz aí, pode baixar no boletim, tem um e-mail, baixa a sua música e sua voz e treina as músicas e vem assim participar desse grande coral. Vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 36. Você que puder ficar de pé. Primeira Crônicas, capítulo 16, do versículo 8 a 36. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. Dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas.
anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Ruge o mar e a sua plenitude, fogue o campo e tudo o que nele há. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo diz amém e louvor ao Senhor. Vamos então passar aos cânticos espirituais. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, no momento oportuno, os irmãos do louvor vão indicar. Você deve aqui depositar no gasofilácio. Você que nos visita, não se sinta obrigado a realizar essa parte do culto. É uma tarefa, uma ordenança do Senhor para os membros da igreja. E fazemos isso com alegria, confiados na sua promessa. Majestade estou diante dele, você não nos honra no seu santuário. Glória e majestade estou diante dele, você não nos honra no seu santuário.
seja o Rei de Israel. Seja o Rei de Israel. Todo plano de louvor, canto de adoração, com força e poder, toda nossa expressão sejam só a Deus, só a Deus. Vamos louvar com palmas.
Louvamos com palmas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo é reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Convido a nossa irmã Denise, sentados mesmo, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 32, do versículo 8 e 9. Vamos fazer essa leitura uníssono. Eu aviso aos irmãos que não teremos o culto infantil nesta noite, então peço aos irmãos que tenham paciência com suas crianças. Salmo 32, versículo 8 e 9. Amém, igreja? Eu queria também omitir a presença ali de um visitante, está ali na frente do nosso irmão Marquinho, o Senhor ali, que Deus abençoe também sua vida, meu irmão. Tá certo? Deus cuide de ti. Muito obrigado pela tua presença. Então leamos. Então, tema ao Senhor toda a terra. É isso mesmo? Salmo 32. Desculpa. Versículo 8. Leamos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedece. Amém. Vamos orar e passar a palavra ao nosso irmão Marquinhos Pro. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe o teu servo na ministração da tua palavra. Que saiamos, como diz o irmão João Alexandre, saiamos daqui menos ruim do que entramos, porque tu sabes que somos maus e precisamos cada dia da tua presença nas nossas vidas. Abençoa grandemente o teu servo, ó Deus. Fala ao seu coração e também fala ao nosso nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Estou mais nervoso do que noivo em véspera de casamento.
muito, né? Já tomei 2 antiácidos, mas Deus é soberano, né? Apesar do vaso não ser dos melhores, Ele usa, né? Porque Ele aprove fazer isso. E Ele é misericordioso. Toda honra, toda glória pertence a Ele. E isso é bom. Nos tempos atuais, tem se tentado se fazer diferente em alguns lugares, mas não funciona, não é verdade? A glória, a honra é dele. E ele não divide com ninguém. Amém? Glória a Deus por isso. Fico maravilhado de ser subordinado a ele. Amados, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor e ainda estarem a fazendo no livro de Mateus, no capítulo 26. E nós vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 13. Então, Mateus, capítulo 26, versículos 6 a 13. Vamos ficar de pé, aqueles que assim puderem. E vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer a leitura desse texto. A maioria das Bíblias aqui estão na versão revista e atualizada. Farei a leitura nessa versão. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. E lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for propagado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu vou convidar os amados e nós vamos fazer a leitura novamente apenas do versículo 11, todos juntos, todos em uma só voz. Versículo 11. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Os irmãos podem sentar. Irmãos, meditava eu nessa palavra, e os irmãos já me conhecem, me sinto muito confortável na minha igreja de falar porque os irmãos já me conhecem. Então, eu viajo, não é? E às vezes gasto um bom tempo em apenas um trecho da Bíblia muito pequeno, mas eu viajo mesmo, eu não detenho a minha mente acerca disso, porque se é uma coisa que faz bem, é meditar na palavra do Senhor, mesmo que você ache que é bobagem. Mesmo que você esteja pensando algo, poxa, mas eu pensei uma besteira, uma coisa tão boba, tão infantil, mas não vá nessa, porque tudo que vem, toda a interpretação que vem e todo o entendimento que vem acerca da palavra do Senhor deve importar, deve ser explorado, né? E aí eu meditava, e olha o que é que eu me lembrei quando li esse texto. Lembrei-me da propaganda do Mastercard. Eu não sei quem lembra aqui. E nessas propagandas, uma série de propagandas que passam aí nos veículos de comunicação, passavam, que dizia no seu final, né, tem coisa que o dinheiro não compra. Para todas as outras, existe Mastercard. E fiquei meditando, né, e tentando estabelecer um link lógico do porquê de lembrar dessa propaganda quando li esse texto. Irmãos, pasmem, como há uma lógica tão clara. E aí eu comecei a me lembrar de momentos que
não tem preço. Aí eu lembrei logo do acampamento, né? Dos nossos acampamentos e todos os acontecimentos ali. Lembrei-me também do café da manhã, né? Observei hoje no café da manhã como se gasta tanto dinheiro lá fora para se organizar algo, e aqui com tanta simplicidade, né? E com tanta naturalidade, as coisas acontecem de forma perfeita. Não é verdade? Todos tomaram café da manhã, as mães foram ali reconhecidas e agradecemos a Deus por isso, e as coisas fluíram, né? Teve confusão, irmão? Teve briga? Não é? Incrível isso. Tinha polícia? Tinha polícia aí no nosso café da manhã hoje? Eu não vi, né? Podia ter até o oficial do exército, mas polícia não. Mas, irmãos, mas aí eu fui mais além. Irmãos, pensem o seguinte: olha que coisa louca, que coisa simples. Quando você presenteia um missionário, né? Quando, por exemplo, um pastor ou alguém que dedicou a sua vida, que tem dedicado e abdicou de coisas na sua vida em função de estar dedicado ao trabalho do Senhor, e você ali, com todo prazer, passando numa vitrine, numa loja qualquer, ou enfim, alguma coisa, lembra daquela pessoa e depois você presenteia aquela pessoa e você sente o prazer, uma coisa imensurável, não tem preço, né? Quando você prepara uma ceia em casa e convida os irmãos, ou prepara um culto de ação de graça e convida os irmãos para estarem com você, e os irmãos ali juntos, e naquele momento, naquele lapso de tempo, naquela janela de tempo que é ímpar, né? Você regozija. Eu não sei se é porque eu estou para viajar e eu tenho pensado todas essas coisas, mas são coisas que não têm preço, que não vão ser repetidas. Não é verdade? Mas fui mais além. Ver, muitas vezes, dar um conselho na igreja a um irmão e ver aquele irmão acertar, né? Ver aquele irmão que orou aqui nos cultos das sextas-feiras, colocou diante de Deus e de repente Deus abençoa aquela pessoa, né? Muitas vezes com algo muito maior do que ele pediu. E você convivendo com aquilo, e muitas vezes eu recebo um e-mail, né? Tem um irmão aqui que costuma mandar uns e-mails para mim, me dando assim um relatório da vida dele, das coisas que estão acontecendo. Eu acho muito legal isso, né? Apesar da diferença do fuso onde eu estava, mas eu li aquele e-mail e ria muito. E me trazia um prazer bobo, uma coisa simples, uma coisa sem muita explicação, né? E sem muito enfeite, sem muito adorno, mas um prazer dentro, como alguém da minha família que está se acertando, ou que muitas vezes errou, mas que aprendeu com o seu erro e não vai repeti-lo mais. Então, viajem comigo, não é? É legal, é bom. Enfim, isso, irmãos, essa hierarquia de valores, esses valores que nós temos, que são valores, não esperem perdê-los para os valorizar, né? Esses valores, quiçá fossem também enxergados pelo mundo, tanta coisa seria diferente, né? Vamos viajar mais profundamente? Atendimento médico, público. Se pensássemos assim, eu gostaria tanto de ver, né, esse oficial da lei, esse policial ganhando um salário digno para levar o pão, coisa bonita, irmãos. Cara, levar o pão para casa com dignidade, né? Isso não tem preço. Vocês estão entendendo onde é que a palavra nos está levando? Né? Você poder pegar um transporte público com segurança e chegar no seu destino com toda a rapidez necessária, né? Com toda a segurança, com toda a infraestrutura que nós precisamos. Ver a justiça ser colocada a tempo e de forma equitária, de forma igual. Isso traz um prazer, não traz? Hoje pela manhã nós estudamos acerca da disciplina e a família.
e eu falei algo porque já estava nesse espírito do que eu iria pregar hoje, não tem preço. Ninguém vai lhe reconhecer, ninguém vai lhe pagar, lhe dar um reconhecimento formal por esse sentimento e por essa atitude que você vai tomar, mas isso traz prazer para você. Pagar, né? A pessoa trabalha para você. Irmãos, eu tenho um prazer tremendo de pagar, às vezes até cometo certos erros, de pagar muito adiantado, desmotiva a pessoa para concluir o serviço, mas eu acho bonito isso. Eu acho bonito quando o profissional pega o dinheiro, não, ele vai viver, ele vai ser gente. Viagem, querido, é a palavra de Deus. Ele vai sobreviver, ele vai ter benesses, ele vai adquirir bens para os seus familiares, a economia vai girar. Que legal, né? Conversava com uma pessoa, e numa dessas minhas viagens, eu estive numa oficina de Porsches. Né? Você sabe, os irmãos sabem que eu sou da roça, né? E Porsche a gente só via em figurinha de revista. Então, Deus me proporcionou estar do lado da oficina com 12 Porsches lá dentro. E aí a gente entrou lá para olhar e tudo, tabaréu mesmo, né? Eu não ligo para isso. E aí, depois eu fui falar com uma pessoa, e essa pessoa, eu disse, poxa, mas que bom seria ver tanto Porsche lá na rua que eu estava, que bom seria que aqui fosse assim também, são carros tão confiáveis. E aquela pessoa me disse, não, mas aí não tem graça, é bom você ter sozinho. Você passa tirando onda e o pessoal não tem. Eu disse, não caiu a ficha em mim. Vocês estão entendendo, querido? Como essa hierarquia de valores é importante? Como é importante chegar, você que trabalha no transporte, o Pedro que trabalha em transporte público, receber aquela pessoa. Pois não, venha, precisa de alguma coisa. Não é abrir a porta para você entrar. Quer seja, eu não estou falando nem aqui na igreja, estou falando no mundo mesmo. Receber, bom dia, seja bem-vindo, deseja alguma coisa. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa que eu estou falando, querido? Está faltando, não está? Não está, não? Vocês estão percebendo como rebate para o mundo nosso? Para o mundo. Então, querido, quando eu li essa palavra, eu lembrei disso. Queridos, a mulher que a palavra de Deus fala aqui, que derrama o perfume em Jesus Cristo, que é a Maria, a irmã de Lázaro, a mesma Maria, ela estava fazendo um reconhecimento ao mestre. Aí eu quero agora, voltando ao texto, após fazermos essa introdução, nesse mesmo espírito, meditar com os irmãos acerca do que estava acontecendo ali. Irmãos, faltavam 6 dias para a Páscoa. Dentro de 6 dias, Jesus sofreria por nós. Pagaria os nossos pecados na cruz da forma mais vil e mais violenta possível. E ele sabia de tudo, de todos os detalhes. Aliás, quem cria na palavra sabia, porque ali estava escrito já em Isaías como seria humilhado o Filho do Homem. Mas faltavam 6 dias, poucos dias, ao sacrifício de Jesus. E ali ofereceram a Jesus um jantar. Em Betânia, naquele povoado. Estava ali à mesa também Lázaro. Se os irmãos forem ler os evangelhos sinóticos, em João e em Marcos, os irmãos vão ver o mesmo texto com mais detalhes. Mas estavam ali Lázaro também à mesa. E Maria, sua irmã, ajudava a servir durante aquele jantar. E era a casa de Simão o leproso. Então, querido, imagine que Jesus estava ali agora, faltavam poucos dias. Jesus é o símbolo, é a essência, é a existência da igreja personificada em um homem. Ali estava Jesus, o ser mais importante da terra, o ser mais importante do planeta, o símbolo, a coisa mais cara, mais importante, mais sublime que já existiu, que possa ter existido. Era o cara, literalmente. Então Jesus estava ali e faltavam-se poucos dias e ele não se detinha em avisar que ali se faltavam poucos dias para o dia do encontro, o dia final, o dia da divisão de águas, o dia que ia fazer a diferença para a sua igreja no tocante à sua morte e ressurreição. E acredito eu, a Bíblia não entra em detalhe,
que Jesus ali, porque Jesus não ficava calado, não é? Principalmente em meio àquilo, Jesus falava, ensinava, Jesus como que deixando o seu testamento, não é? Explicava das coisas futuras, né? Acabara de ter debates com os fariseus, acabara de ter debates falando de hierarquia de valores, falando de hierarquia de necessidades. Jesus havia muito pouco antes finalizado discussões, né? Se sentavam naquela época em roda com pessoas tidas intelectuais à sua época e se discutia assuntos. E Jesus, como sempre, com uma lógica irrefutável, ensinava aquelas pessoas. E ali Jesus acabara de discutir com os fariseus que não tinham nenhum objetivo de aprender com Jesus, simplesmente de o afrontar, e chegaram ao ponto, se vocês voltarem alguns versículos nesse mesmo texto, no capítulo 26, de dizer que Jesus tinha que morrer. E, inclusive queriam, se você for para Marcos, queriam também matar Lázaro. Você sabe por quê? Porque Lázaro havia ressuscitado e era o símbolo daquilo que era impossível para eles, como religiosos, fazer na sua época. Então veja que a atmosfera era essa. A atmosfera era que os religiosos da época haviam jogado a toalha. Não tem como colocar Jesus no aperto. Não tem como refutar os argumentos desse homem. Nós temos que eliminá-lo. Agora, nós não podemos fazer isso no meio da festa, porque nós poderíamos causar um tumulto, causar uma revolução. Então, nós vamos fazer isso nos bastidores. E também com Lázaro havia se discutido esse plano. Então, era essa a atmosfera. E Jesus sabia de tudo, porque tudo estava patente aos seus olhos. E Jesus ensinava ao final, o dia, né? Os últimos dias, Jesus falava, falava. E naquele momento da ceia, que era um momento pós discussões com os fariseus e saduceus da sua época, Jesus estava naquele momento de paz, ceando uma despedida. Irmãos, havia um espírito no ar. Havia algo envolvendo a igreja do Senhor que estava ali com ele. E Maria, né? Que a Bíblia em Mateus, ele fala uma mulher, e ele fala uma mulher em Mateus, e em Marcos ele fala Maria, porque em Mateus o foco não é a figura de Maria, até porque Maria aí, a mulher, significa a igreja. Maria sou eu, você, qualquer um de nós que estávamos ali sentados com Jesus à sua despedida, a um marco final. E envolvida e tomada pelo Espírito daquele momento, Maria toma nas suas mãos um vaso de alabastro. Irmãos, eu li alguma coisa a respeito disso, fiquei muito impressionado. O vaso de alabastro era construído de um material semelhante ao granito, semelhante ao granito. E a função do alabastro, do vaso, que continha aquele precioso nardo, aquele precioso perfume, era que o granito, não sei se vocês já perceberam, que às vezes o granito, quando você acorda pela manhã, ele está um pouco úmido. Principalmente quando ele é poroso. Ele está um pouco úmido. E ele demora de aquecer, porque existe uma troca térmica em função da sua constituição. Imagine que um recipiente feito de granito iria manter o seu conteúdo gelado. Durante a noite ele iria absorver a umidade. Durante o dia, numa transformação química, ele iria manter a substância interna a uma temperatura baixa. Conseguinte, a pressão de vapor da substância iria estar baixa. Perfume com pressão de vapor baixa não cheira. Não emite cheiro. Porque o objetivo era conservar todo o odor do perfume. Hoje se usa artifícios químicos para se manter o perfume com o odor preso, mas naquela época não tinha isso. Então o perfume estava em uma condição de temperatura propícia para que quando fosse aberto, querido, e aí em contato com a pele a 36 graus, ele iria expandir numa explosão de odor e misturado com a constituição química da pele, ele iria emitir um odor ímpar. Ninguém, se usasse aquele perfume, emitiria aquele odor como aconteceu com Jesus. E aquela mulher, como num desespero, pega aquele recipiente de cerca de 15 ou 20 centímetros e quebra a boca dele. E derrama na cabeça de Jesus Cristo e vai até os seus pés. Glória a Deus.
vai até os seus pés, derrama por todo o seu ser e vai até os seus pés. Imediatamente, quimicamente falando, emite-se um odor por toda a casa. Um odor de uma misca química do perfume, da constituição biológica do próprio Cristo, Criador dos céus e da terra. Ou imagine, querido, meu irmão, quando eu li isso, meu coração só faltou pular. É um negócio ímpar. Não existe, nunca existiu. Vai existir jamais. E aquela mulher não perdeu tempo. Quebrou aquele vaso. Como quem diz, não me tem serventia mais. Serventia que era essa? Quebrou o vaso. Derramou sobre a cabeça. Enxuga os seus pés com os seus cabelos. Aquilo que escorre pelos seus pés, ela enxuga os seus cabelos. Humilhação e reverência àquele que é o Senhor dos senhores, que é o Senhor dos senhores, que é o Senhor da igreja. É ímpar, querido. Não tem dinheiro que pague isso. E aí eu viajei, meu Deus. Imagine, e aquele odor. Tiveram igrejas que fizeram até música, não é, Gina? Fizeram música desse odor. O odor se espalhou pelo ar, um odor ímpar, carregado das partículas do DNA do Criador dos céus e da terra, ali junto daquela almisca. Porque era um ato que só era praticado para os faraós. Você sabe quem foi que morreu envolto em perfume? Cleópatra. Só eram envoltos os egípcios, os faraós, porque eram deuses, considerados como deuses. Eram lavados com perfume, embalsamados, mumificados e colocados lá. Eu até então, irmão, sinceramente, trabalhar é um negócio sério, né? Eu não acreditava nisso. Aí eu vi lá em Londres a múmia de Cleópatra. Aí foi que eu vim cair a ficha. Mas, enfim, não tinha perfume nenhum. Enfim, irmãos, era um ato, uma prática comum dos faraós, porque os egípcios eram os que eram mais avançados no desenvolvimento do perfume, da perfumaria. E era acumulado dessa mesma forma como foi feito com Jesus. E ali, Jesus, um verdadeiro rei, irmãos, movido pelo Espírito Santo de Deus, aquela mulher tomou e ungiu o corpo de Jesus Cristo como se deveria fazer com um rei. Um rei morria assim, e ele tinha que morrer assim. Agora tem um detalhe, querido, nenhum rei foi ungido, foi feito dessa, não é embalsamado, o termo está errado, vivo. Nenhum. É outra coisa que é para você dormir pensando. Só Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ia ressuscitar. Porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Por isso que Jesus não foi, depois de morto, colocado o perfume dele, foi colocado ainda vivo. Ah, querido, que ato maravilhoso, que coisa grandiosa que aquela mulher fez. A igreja do Senhor é o percussor, é o caminho. A igreja do Senhor leva o perfume de Cristo a todos. Carrega consigo o perfume de Cristo. E onde quer que chega, não é rejeitado. Ih, esse cara não é a igreja do Senhor. Outra coisa, querido. O nosso sistema, o nosso sentido de olfato é um sentido bem interessante. Só para você dormir pensando. Ele tem um link direto com o cérebro. Direitinho. Você pode ter sentido um perfume. Você pode ser o cara mais complicado para lembrar das coisas. Pode ser aquela pessoa assim, como eu, difícil de lembrar das coisas. Mas se você, em um determinado momento, marcou-lhe você um perfume, no dia que você sentir aquele odor, toda a memória relativa àquele evento vem à tona. Pode experimentar. Isso é com qualquer um. Vem à tona imediatamente. Ah, querido, marcada na igreja do Senhor Jesus Cristo aquele momento. E nenhum outro momento ao qual se sentiu o odor, se sentiu o perfume, apesar de não ser o mesmo odor, mas algo muito parecido. A igreja não se lembrava. Irmãos, o odor aqui
que a Bíblia fala e que nós estamos falando é a unção do Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus modificando, fazendo as coisas diferentes, trazendo esperança àquilo que não há esperança, trazendo valores diferenciados àqueles que valorizavam outras coisas. Ah, querido, que momento maravilhoso. Eu sequer continuaria com o restante da exposição da palavra, porque essa é a parte que mais me agrada. Que maravilha, querido. Ah, como eu queria estar lá. Me transportei para lá. Fui lá, vivi lá na minha mente. Mas que momento ímpar. Os últimos dias do Senhor Jesus na condição em que ele se achava. Naquela forma em que ele se encontrava, como assim mesmo ele diz. Toda a casa ficou perfumada. O alabastro foi quebrado. Esse perfume, querido, também era usado pelas noivas na noite de núpcia. E uma coisa bem interessante é que foi abolido do judaísmo essa prática de perfumar os corpos para que fosse dado aos pobres o dinheiro do perfume. Ah, querido, mas aí no versículo 8, os irmãos podem ver, vendo isso, indignaram-se. Indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Oh, querido, olha que loucura. Nós acabamos de entender, nós acabamos de ver qual o importante, qual o ímpar esse momento. E agora, vem alguém jogar areia no brinquedo, como a gente diz, né? Vem alguém trazer uma aversão àquilo que se passava ali. No texto em Marcos e em Lucas, os irmãos vão perceber que, na realidade, o discípulo que começou a indagar com esse argumento foi Judas. E Judas, usando desse argumento, contaminou outros discípulos com esse mesmo espírito, querido. E agora, havia-se, em meio àquele momento ímpar, aquele momento de despedida, aquele momento de algo espiritual profundo, algo inexplicado, algo para se sentir, se viver, os últimos momentos. Agora, Jesus novamente se debatia com as mazelas do homem, né? Com aquilo que eu tentava afrontar por tanto tempo. Judas, irmãos, era um hipócrita. E aqui agora Jesus se depara com algo que se chama pobreza espiritual. Irmãos, a pobreza espiritual, ela é responsável por toda a miséria que o mundo vive hoje. Não se confunda com Marcos capítulo 5, versículo 3, que fala de humildade espiritual. É uma coisa completamente, algumas versões dizem pobreza espiritual. O que Marcos fala no capítulo 5, versículo 3, é acerca de humildade. Humilhar-se, saber que você não tem a capacidade de nada, espiritualmente falando. De que você é completamente limitado e dependente de Deus. Isso é um sentimento bom. E foi por isso que Judas confundiu a cabeça dos discípulos, porque usava de um argumento de atender aos pobres. A palavra pobre aí no original se diz aquele miserável, aquele que também se diz aquele que está indo a caminho do inferno. Então ele usou de um argumento tão terrível, né, em função do idioma, em função do grego, ao qual confundiu a mente dos outros discípulos. E os discípulos foram de encontro a Jesus como um mercantilista, como trazendo um entendimento e um valor para aquele momento que não tem valor. Não há Mastercard, irmãos, que pague aquele momento. Não há dinheiro que pague. E usando o argumento, os irmãos vão ver em Marcos, que ele diz que aquele perfume custaria 300 denários. 300 denários era o salário de um homem, de um ano. Hipocrisias, irmãos, porque Judas depois vende Jesus por 1/10 disso. Contaminado, lançado aquela semente. Havia na mente agora dos apóstolos o seguinte pensamento, da prioridade de se atender àqueles que são necessitados, confundindo duas expressões que são completamente diferentes: os humildes e os pobres de espírito. Humildes de espírito e pobres de espírito. Irmãos, humildes de espírito eu já falei, os pobres de espíritos
de espírito são aquelas pessoas que não, a hierarquia de valor é completamente deturpada. Ah, irmão, aí você vai na televisão, se você ligar, você vai ver diversos exemplos. Não é verdade? Vendendo a fé, não é? Pedindo dinheiro, fazendo propostas acerca da sua fé. Vendendo Jesus Cristo, procurando vender, vendendo lugar no céu, vendendo diversas outras coisas que não tem preço, que não tem valor, não pode ser mensurado, não pode ser negociado. Então ali havia quem? Judas, e a Bíblia é bem clara quando diz o que Judas queria na realidade não era atender a pobres. Ele queria roubar. Então, irmãos, tudo isso que nós falamos na introdução, que nós estamos vivendo hoje no nosso país, é pobreza espiritual, querido. O cara é político no nosso país, ele tem um filho, ele põe o filho dele para estudar na Suíça, ele às vezes é secretário de educação, é ministro de educação, ele põe o filho dele na Suíça, e ao léu com a educação do resto. Pobreza espiritual. Não, o povo tem que continuar como está. A minha família é que tem que ter o melhor. Para chegar aqui, ó, mandar, controlar, dominar. Bota lá, formol no leite. Você sabe o que é formol, querido? Se eu explicar a você a molécula do formol aqui, você pira. Como é que alguém é louco o suficiente de derramar aquilo para os outros beber? Nós que trabalhamos com química, quando nós vimos aquilo, eu fico morto de vergonha. Eu trabalho com o pessoal de fora, fico morto de vergonha. Morto. Boto minha cara dentro do saco, nem comento. Que é uma loucura, irmãos. Que não é uma pobreza espiritual sem precedente. Como é que o cara põe um negócio daquele para a criança beber, querido? Você já meditou sobre isso? Isso não é natural. Como é que Judas convive com Jesus Cristo dias, anos, anda com Cristo, vê que Cristo não faz questão de absolutamente nada, entrega a bolsa do dinheiro a ele? Você não quer, Judas? Isso não te é importante, Judas? Toma para ti. Parece que hoje está acontecendo a mesma coisa. Você já percebeu quanta gente tem enriquecido ilicitamente com a fé? Jesus está entregando a bolsa a ele. Fica rico, cara. Toma aí, ó. Para ver se você cai a ficha de que isso não é importante, isso não tem valor. Mais valoroso sou eu. Então aquele espírito, esse mesmo espírito mesquinho, medíocre, e que às vezes tenta dominar a própria igreja, eu não vou participar disso, porque eu não quero dar. Ou então quando eu vou dar, não dou o melhor. Cuidado, irmãos. Isso não é um privilégio apenas do ímpio, daquele que não conhece a Jesus. Isso também contamina, porque os apóstolos foram contaminados. E se você perceber como Marcos relata esse fato, Marcos relata muito mais veemente. Como quem diz assim, nós fomos uns idiotas de cair na conversa desse Judas, que depois trai o mestre por 10 moedas, por 1/10 daquilo que valia o perfume. Vocês estão sentindo que a atmosfera, olha, isso foi no ano 0. Imagina, nós estamos em 2013. 2013 anos depois, esse espírito continua. Medíocre, mesquinho, roubando dinheiro do aposentado, tirando 10 centavos do aposentado. Nos hospitais, desviando os remédios, vendendo os remédios públicos nas farmácias. Eu cheguei no interior, fui comprar uma aspirina. Lá, quando eu cheguei lá, está lá a cartela, escrito proibida a venda. Está vendendo. E o povo morrendo lá. Isso é mesquinho, irmãos. Isso é pequeno demais. Nada tem, nada, irmãos. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, os momentos em que nós meditamos na palavra do Senhor, em que nós cultuamos como igreja, como corpo de Cristo nesse lugar, é ímpar. Não tem preço. Esse é o perfume de Cristo em nós. Mas se enfeita com tanta coisa, é uma loucura. Eu vou ser sincero aos irmãos. Ontem eu tive uma oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa, para um grupo. E quando eu iniciei a falar, eles trouxeram à tona aquele assunto que está aí na mídia, a respeito de um líder religioso.
Irmãos, eu fiquei enojado e não consegui falar mais. Isso foi ontem. Eu meditava nessa palavra. Meu Deus, que loucura isso. Que loucura. Eu não consigo dormir de noite porque tem um dinheiro na minha conta que foi a empresa que depositou errado. E eu não fico em paz. Estou doido para devolver, esse negócio está me consumindo. Eu não consigo. Eu me imagino como é que uma pessoa consegue fazer isso. Pobreza, querido, pobreza. Hierarquia de valores deturpada. Querido, eu nem imagino como é que Jesus pensava quando Jesus ouviu aquilo. Deve ter feito assim, ó. Ui. Porque tem coisa que o cara fala, tem pedrada que dói. Não é? Quando o cara diz, podia ter vendido esse perfume e dado aos pobres. Jesus, ignorância. Estou até cansado, terminei de comer. Deve ter dito isso, né, Gina? Eu viajo na maionese. Terminei de comer. Estou aqui comer essa comida boa, estou cheirando. O cara vai dizer uma besteira dessa. Tá bom, não tem problema. Vamos consertar isso. Olha lá. Olha a esperança onde está. Brasil tem jeito? Tem. Jesus vai consertar. Agora, se o cara não se consertar, aí Jesus leva. Não é? Enfim. Aí Jesus para e diz, olha, vem cá. Vamos sentar aqui para eu consertar. E aí Jesus diz assim, olha aqui no versículo 10, diz assim, mas Jesus sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, ou seja, chamou para si. Não é? Crente não tem que estar brigando com ninguém. Não é? Lembre-se que a mulher aqui representa a igreja. Não tem que estar brigando com ninguém. Comecei a falar de Jesus aqui, que nada, Senhor Jesus, opa, tchau. Para outro. Perder tempo. Deixa lá. Então Jesus disse assim, como quem diz assim, mulher, igreja, fique quietinho aí, agora é comigo. Ela me fez um bem. Venha para cá para mim. Agora eu vou consertar. E aí diz assim, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, Jesus está trazendo a meditar o seguinte. Primeiro, a palavra pobre, aqui, no original, ela quer dizer completamente desprovido tanto de riqueza, como completamente desprovido de possibilidade de salvação. Pobre. Né? Ela é uma palavra que tem um significado mais amplo. A palavra sempre o tendes convosco. Ela tem dois sentidos. Em função do grego. O convosco aqui diz com vocês e em vocês. Jesus disse, olha, os pobres que estão aqui ao redor de vocês, vocês sempre o terão. Vocês sempre terão como o atender. Ou seja, daqui a 6 dias eu sou morto. Você só tem 6 dias comigo. E com esses que estão ao seu redor, que também necessitam, você tem com eles muito mais tempo do que os 6 dias. Ponto. Isso é o que todo mundo entende. Mas Jesus falou para eles o seguinte também. A pobreza espiritual que há dentro de vocês também precisa de cura. E aí os discípulos caem na real. Aqueles que estão com Jesus. Judas não me parece que entende. E aí ele agora começa a explicar, a curar. Jesus agora está falando com a pobreza espiritual. Essa que leva o cabra a botar o formol no leite. Para matar o filho dos outros. Essa daí, que bota o cabra para roubar os centavos do aposentado. Eu conheci ele. Roubava os centavos do aposentado. Ele era dono de locadoras de carro, várias. Ele era gerente do Banco do Brasil. E ele tinha uma prática de roubar os centavos dos aposentados. Né? Então, esse cabra, esse espírito que leva, né? Esse espírito que eu falo, querido, não é espírito, é predisposição, drive. O que é que leva o cara a fazer aquilo? O espírito da coisa é isso. Aí Jesus, agora venha para cá que eu vou tratar você. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, vou
contar uma coisa para vocês. Esse corpo que está aqui também quer dizer igreja. Ela o fez para o meu sepultamento. Aí, como que diz assim? Olha, eu estou morrendo. Eu estou indo embora. Você sabe quem eu sou? É porque os discípulos não eram idiotas. Você sabe quem eu sou? Quem eu sou, Pedro? Quem sou eu? Foi o que Pedro respondeu. Bora, gente. Tu és quem? Havia alguma dúvida de quem Jesus era? Então Jesus disse, e Jesus ainda disse para ele que uma vez que o pastor fosse afastado, o que é que aconteceria com as ovelhas? Ah, querido, Jesus falou um negócio tão profundo que você nem imagina. A ficha caiu, sabe como? De penca. Quando Jesus disse isso, foi como um balde de água gelada na cabeça de quem caiu naquela conversa do Judas. Porque quando Jesus disse isso, ele disse, cara, eu estou findando os meus dias e você vai sofrer para burro. Você vai ser perseguido. Você vai ser morto por esse evangelho. Você vai sofrer horrores, como de fato sofreram. Foi isso que Jesus disse para ele. Isso vai acontecer no momento que findar os meus dias nessa constituição que eu estou. Inicia-se uma perseguição à igreja desenfreada. Você está discutindo um nardo de perfume que foi derramado em mim. Venha para cá, para debaixo de minha asa, me abraça e vive comigo os últimos dias, porque você também sofrerá. Os apóstolos, como Jesus disse, é o meu sepultamento. Caiu a ficha. Imagina. Menos Judas. E aí Jesus complementa. Olha, tem mais. Em verdade vos digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, não é outro, é este, o evangelho do Filho do Homem. Onde for pregado este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ela aqui representa quem? Para a memória da igreja, para a igreja se lembrar de que um dia ungiu-se o Senhor dessa igreja vivo, não morto, com um nardo mais caro que existia. Foi quebrado o perfume, foi quebrado o vaso de alabastro, porque ali não conteria mais nada. Derramado sobre Jesus, até os seus pés, enxugado, não com nada, com nenhuma estopa, com nenhum pano, com nenhum tecido, mas enxugado com os próprios cabelos da igreja. Se nós formos fazer uma alusão do que seriam os cabelos da igreja, o que é que você achava que deveria ser? O que é que o cabelo faz com a mulher? Adorna. Não é? Caracteriza, adorna. A característica da igreja do Senhor Jesus Cristo é o seu evangelho. Por isso que Jesus diz, onde o evangelho for pregado, esse ato vai ser lembrado. Sabe por quê? Porque faz parte do contexto do evangelho. A minha morte e a minha ressurreição e o meu embalsamento. Não gosto de usar esse termo, que é um termo usado em outros termos, mas o meu lavar-se com perfume, cara, faz parte do processo. Deveria ser assim. Está escrito que seja assim. E esse é o chamado. Ou seja, Jesus mostra para eles a importância daquilo. Aí cai a ficha, aí os valores mudam. Opa, peraí. 10, aí agora eu acho que os discípulos devem ter dito assim, 10 frascos de alabastro, que assim eu tivesse, eu quebraria e o lavaria o mestre. E jogaria na cabeça do mestre. E depois Jesus, uma vez esclarecido, consertado a hierarquia de valores, Jesus disse, isso faz parte do plano do Pai. Tem que ser assim. Isso é a característica da igreja. Caracteriza a igreja do Senhor Jesus. Levar consigo o santo perfume do Pai Celestial a todo canto que se vá. O perfume que não é sentido pelo olfato, mas que é assimilado pelo ouvir a sua palavra. E aí, ali agora eu acho que os discípulos entram em uma outra esfera, entram em um outro momento de êxtase espiritual com a presença do grande mestre. E passam a aproveitar os últimos momentos dele, exceto aquele que iria o trair.
e que continua com esse espírito, e assim o faz. E Jesus, mais adiante, você vai ver Jesus dizer assim: se perdeu, porque nunca foi meu, e sim filho da perdição. Irmãos, esse espírito, como dito, está em nosso meio. Para ser sincero aos irmãos, eu nunca vi esse espírito tão presente nos nossos dias do que hoje. Eu tenho 44 anos. Eu nunca vi tanto desmando, né? Tanta desordem, tanta falta de responsabilidade do que nós temos vivido hoje. Talvez hoje, por ter os meios de comunicação, nós venhamos a saber muito mais rápido. Mas é muito terrível. Muita coisa que não convém nem falar e que tem acontecido no nosso meio, no nosso arraial. E só há um jeito para isso. Só vai melhorar, cair a ficha através de Jesus Cristo. E nós somos esse veículo. Eu tenho fé, creio em Deus, através de Jesus Cristo, de que isso em nossa nação vai acontecer. Amém? E esse espírito de pobreza, a pobreza espiritual do homem, ela vai ser debelada e a hierarquia de valores do homem vai ser reconstituída. Não estou falando de religião, não. Eu não estou falando de religião. Não é necessário ser religioso para se ter isso. Não é? Então que Deus continue aplicando a sua palavra em nossas vidas. A mulher quebrou o vaso de alabastro. Quebrou no gargalo. Quebrou no gargalo para que não ficasse nada sem cair. Tomada por uma atmosfera ímpar que o Mastercard não paga. Quebra o vaso de alabastro e derrama em Jesus. Imediatamente a pressão de vapor do perfume exala a casa, associada ao odor do mestre. Coisa linda, irmão, coisa maravilhosa. Esse mesmo mestre está em você. Esse mesmo mestre está aqui. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos, aqueles que assim puderem. Nós vamos orar. Nós vamos orar encerrando esse momento. Irmãos, eu não disse nem um décimo daquilo que eu meditei nisso. É muito profundo. Meditem na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é resposta. Quando eu li esse texto, eu vou ser sincero aos irmãos, pairava sobre a minha mente assim uma tristeza muito grande, né? Eu até evito às vezes assistir o jornal para não ficar tão triste. E essa pobreza espiritual, eu estou falando aqui do nosso arraial, do nosso contexto, mas isso está em todo mundo. Estava num país tido como primeiro mundo e vi os jovens se perdendo. Uma promiscuidade tão grande como jamais eu vi na minha vida. Irmãos, eu não nasci crente. Eu não nasci crente. Mas eu nunca vi na minha vida uma promiscuidade tão grande como eu vi na Europa. Isso é de ciência e a igreja tem orado, tem lutado contra isso. E nós também vamos estar orando nos nossos cultos de oração, assim como a igreja lá, local, ora, para que Jesus Cristo alcance, porque nós sabemos que é o único que tem como fazer isso. Não é o céu, não é o melhor dos mundos. Existem problemas também, assim como nós temos os nossos. Então nós vamos orar nesse momento, nós vamos colocar diante de Deus, para que os nossos momentos espirituais, os momentos ímpares da nossa vida, nós não venhamos a ser contaminados por espírito de pobreza, né? De mesquinhez, né? Ser mesquinhos, ser pequenos, né? Que nós possamos estar isentos disso. Vamos orar nesse momento. Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Oh querido, como é bom, como é valioso compreender a tua palavra
ver, praticamente transportar-nos para aquele momento em que o Senhor esteve aqui e assim viveu aqueles dias. Senhor, nós queremos agora colocar diante do Senhor, ó Pai querido, tudo aquilo que não te agrada, colocar diante do Senhor, ó Pai querido, as nossas vidas, como, ó Pai querido, oferta ao Senhor, as nossas orações como um perfume suave às tuas narinas, o nosso ser, como, ó Pai querido, agentes do Senhor aqui na terra, para falar e propagar a tua palavra. Senhor, nos ajuda, não nos deixa, ó Pai querido, barrar, não nos deixa, Pai querido, impedir por nenhum conceito, por nenhum escândalo, por nenhum outro espírito, ó Pai querido, que possa vir a pairar sobre nós, que possa vir a nos influenciar. Nos ajuda, nos guarda. Nós temos uma tarefa, ó Pai querido, a fazer, bem clara, bem patente aos nossos olhos. Que nós possamos nos empenhar, que nós possamos, ó Pai, crer que a mudança que nós precisamos em nós e em tudo ao nosso redor, ela parte do Senhor. O Senhor é o único que pode fazer. O Senhor é o único que pode transformar. O Senhor, Pai querido, é o único que tem essa autoridade, essa condição. E a Ti cabe, ó Pai querido, toda a honra, toda a glória, todo o louvor por isso. Não a nós, não a nenhum líder religioso, não a nenhum homem, ó Pai, e que se encerra em si próprio, as limitações, o pecar, o errar. Diante do Senhor não cabe, não é nosso, não nos pertence a Tua honra e a Tua glória. Pai, toma nas Tuas santas mãos a nossa igreja local, a nossa igreja universal. Nos ajuda, ó Pai querido, nos sustenta nesses dias de tantos escândalos, de tanta perseguição, que nós possamos, ó Pai, lembrar do Teu perfume, lembrar, ó Pai querido, da Tua presença, lembrar do Teu cuidado com a Tua igreja, lembrar de que o Senhor está à nossa frente, de que o Senhor nos defende, que nós não precisamos, ó Pai, contender com ninguém. Basta-nos apenas falar do Senhor, pregar o Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, nos dá intrepidez, nos dá, ó Pai querido, força, para que nós possamos ir adiante, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te pedimos que o Senhor, Pai querido, tome nas Tuas santas mãos a nossa igreja, que o Senhor possa conduzir-nos aos nossos lares, na Tua santa e grata paz. Que o Senhor possa, ó Pai, também ali tomar conta do nosso pastor, tomar conta do nosso pastor também ali em Mata de São João, dos nossos missionários. Que o Senhor possa, ó Pai, também aqui nos trazer de volta na próxima terça-feira, a estarmos aqui no culto de oração, colocando novamente diante do Senhor as nossas petições, com a esperança de que o Senhor irá responder ao Teu tempo e à Tua hora. Nós Te pedimos, ó Pai querido, tudo isso, não porque venhamos a merecer, mas pela Tua graça, porque a Tua graça nos basta, uma vez que o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Nos ajuda, nos faz, ó Pai querido, fortes e de pé, para ir adiante do Senhor, pregando o Teu Evangelho a tempo e a fora de tempo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar, enquanto nós chegamos à porta. Incomparável, Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são como os Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está pegada a Ti, Senhor, incomparável é. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti.
está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és, tua voz ressoa como mar, ressurreição dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és, minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável.